hoje estamos falando simplesmente de algo fundamental, porque quem é feliz sozinho? É difícil, né? Nós somos seres humanos relacionais, nós vivemos e só sobrevivemos porque nós nos juntamos, porque nós nos relacionamos. E o relacionamento de casal é, em especial, um tipo de relacionamento muito importante, sem o qual nem descendentes a gente deixa. Sem o relacionamento de casal, na verdade, a criação divina já fez tudo já programado. No mínimo, para uma espécie prosperar, para o ser humano prosperar, para o ser humano evoluir sobre a Terra e manter a espécie, no mínimo um homem e uma mulher precisa estar juntos para que isso aconteça, né? Então nós somos seres essencialmente relacionais. E eu, né, sou casado, né, estou no meu segundo relacionamento, tenho um filho do primeiro relacionamento e agora tenho 3 meninas aqui com a minha esposa e eu sei, né, o quanto a cabeça da gente fica perturbada quando o nosso relacionamento de casal está realmente em conflito. Então a produtividade no trabalho abaixa, a irritabilidade pega a gente, uma certa tristeza, a gente fica preocupado, será? Tudo que eu sempre sonhei ao lado dessa pessoa e agora parece que não vai dar mais certo e não é possível. Então é uma situação de sofrimento o relacionamento de casal. E ainda quando tem filhos, mais ainda, né? Porque a gente sente uma certa responsabilidade de fazer tudo para que aquele relacionamento se mantenha, né? Também pela vida, pela criação dos filhos. Então, o sofrimento na relação de casal é algo muito marcante, né? Várias pessoas descrevem como fases mais difíceis da vida o período de um término, de uma separação conjugal, né? Por um outro lado, como ter realmente uma satisfação plena com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, como realmente ter uma relação onde você se sente atraído sexualmente, onde vocês têm sonhos, metas, objetivos em comum, aonde os conflitos aparecem, que lógico que aparecem, não existe relacionamento sem conflito, mas onde os conflitos aparecem e nós conseguimos resolver em um tempo razoável, em um tempo hábil, aquele conflito. O entendimento prepondera. Porque viver numa relação igual cão e gato, nossa, ninguém merece. E a informação que eu vou trazer hoje aqui é fundamental para que um relacionamento dê certo, beleza? Nós entramos mais uma vez no assunto do relacionamento, até porque é um assunto que é muito solicitado, muitas pessoas me mandam direct falando sobre questões de traição. Hoje eu tive uma pergunta no comentário do post da divulgação da live de hoje, alguém pedindo para falar sobre a triangulação amorosa, ou seja, homens que têm amante, mulheres que têm amante e vive aquele triângulo, mulheres que aceitam o seu marido com amante, homens que aceitam suas esposas com amante, a amante com certeza aceita essa triangulação. Então, por que isso acontece? Eu vou responder hoje nessa live aqui e a gente vai ter uma oportunidade também de fazer uma autoconstelação conduzida para felicidade no relacionamento, para satisfação conjugal, beleza? E aí é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa perceber quando a gente quer alguma transformação, e eu tô aqui para quem quer transformação, eu tô aqui para quem quer mudança, eu tô aqui para quem quer melhorar de vida, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que olhar quando nós queremos melhorar algo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É olhar para esse algo. É olhar para esse algo, ok? Então, reflita aí com você. Como está a sua vida sentimental, amorosa
hoje em dia, atualmente? Vamos lá, gente. É o seguinte, o primeiro passo para que você tenha uma relação de casal saudável é o tomar. O que eu tomar? Tomar é o receber ativamente. Tomar os pais e o relacionamento que eles tiveram exatamente como foi. Abrir mão das expectativas criadas lá na infância. Sabe? Aquele, queria que meu pai não tivesse traído mamãe, queria que papai fosse satisfeito com mamãe, queria que mamãe não tivesse apanhado de papai, queria isso, queria aquilo, queria que os meus pais não tivessem se separados. Entende? Ninguém fica aí o tempo todo falando do que gostaria de mudar no passado. Essa é a realidade. Algumas pessoas até ficam. Geralmente estão deprimidas, né? As que falam muito do passado, as que reclamam muito do passado, as que lamentam muito do passado. A maioria das pessoas não lamentam do passado. Não ficam falando o tempo todo. Porém, lá dentro do coração, existe uma rejeição em relação ao que aconteceu. Lá dentro do coração, quando a pessoa é colocada para olhar para aquela imagem e de repente, eis que vem sentimentos emaranhadores. O que são sentimentos emaranhadores? São sentimentos que te ligam à história de sofrimento, te obrigando a repetir o mesmo sofrimento. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você teve um tio que era dependente de cocaína, ok? E esse tio foi muito julgado, muito criticado, todo mundo apontava o dedo, todo mundo tinha vergonha dele. Ninguém gostava nem de falar que era tio, porque talvez era conhecido na cidade. Aquele cara não é meu tio. Ou seja, vergonha. A vergonha é um sentimento que emaranha a família, aquela história. E logo vem um sobrinho, um neto, e vai manifestar a mesma dependência de cocaína. Por quê? Porque dentro do sistema familiar existe uma lei das relações humanas. Assim como tem lei da gravidade, lei da química, lei da física, existe a lei das relações humanas, leis dos sistemas, que é uma lei de pertencimento. Essa família, essa consciência coletiva familiar não permite o julgamento pela vergonha. E logo alguém desenvolve o mesmo problema. Os sentimentos emaranhadores são 3. Raiva, vergonha e pena. Toda vez que você tem pena da vovó porque morreu de câncer, você tem uma chance de atrair câncer para perto de você. Ou você desenvolve câncer, ou você atrai um parceiro, uma parceira que vai ter câncer, ou seu filho terá um câncer. Entende? Você vai atrair, ou você vai trabalhar como oncologista com pessoas com câncer, ou seja, você vai atrair aquilo para perto de você, geralmente de uma forma sofrida, ok? Então, os sentimentos emaranhadores, eles ficam muitas vezes escondidos. É por isso que, logo que eu conheci a constelação familiar, logo que eu comecei a trabalhar como terapeuta constelador familiar, eu percebi que a maioria dos emaranhamentos estão muito escondidos. E desenvolvi uma técnica de autoconstelação aonde nós podemos olhar para as nossas questões que estão lá, todas debaixo do tapete, que na hora que a gente levanta esse tapete, empoeira tudo, sai todo mundo espirrando e sofrimento, porém, depois que se limpa debaixo do tapete, acaba o sofrimento, entende? Fica uma pontinha só do iceberg. E lá no fundo aquele monte de dor, aquele monte de mágoa, aquele monte de vergonha, de dó, de ressentimento, que estão travando a vida da pessoa naquela área. Então, alguém que tenha passado por escassez, por pobreza, na sua própria infância, tem muita mágoa disso, nunca vai conseguir enriquecer. Alguém que se conecte com a história dos pais, dos avós, de pobreza, escassez, nunca vai conseguir enriquecer. E ainda tem várias outras dinâmicas que podem acontecer. Inclusive eu fiz uma live, fiz a live com a Cláudia hoje sobre o emagrecimento, fiz uma outra live
com o Frederico Nardi, sobre emagrecimento também, a constelação. Então, existem vários tipos de sofrimento que são causados por a repetição de sofrimentos semelhantes anteriores. Então, a nossa relação com o nosso pai, com o masculino, com a nossa mãe, com o feminino, é a primeira relação que nós temos com o masculino e com o feminino. Se eu sou homem, a primeira mulher da minha vida é a minha mãe, dentro do desenvolvimento da personalidade. Se eu sou mulher, o primeiro homem da minha vida é o meu pai, tá? Então, a primeira referência de homem e mulher para qualquer pessoa é o pai e a mãe. E a primeira referência de relacionamento que nós temos de casal é o pai e a mãe. Então, se eu tive na minha infância 3, 5, 7, 10 anos, meus pais se separaram e eu guardo muita dor daquilo. Só que agora eu estou adulto, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 25 anos, não fico lembrando disso o tempo todo. Mas lá debaixo do tapete, lá dentro, tem uma mágoa, uma dor em relação à separação dos meus pais. Isso gera, na minha referência de casal, uma lei que grava no meu subconsciente criador do meu destino o seguinte: casal se separa. Casal vive junto e depois separa. Por quê? Porque aquilo ficou marcante. Aquilo ficou sendo rejeitado. E a pessoa se emaranha, se entrelaça fora do tempo e do espaço com aquele acontecimento. E aí o que acontece? A pessoa casa e separa. Casa e separa. Casa e separa. E diga-se de passagem, cada relacionamento que acontece é um relacionamento onde existe uma força de união nos primeiros. O segundo tem uma força menor, o terceiro tem uma força menor, o quarto, cada vez que vai tendo outro relacionamento, os outros que vêm por seguinte têm uma força menor de união. Separar a primeira vez é sempre muito mais difícil do que separar a segunda, a terceira, a quarta vez, ok? Então o primeiro passo para que você tenha hoje um relacionamento saudável, é você olhar para o relacionamento dos seus pais e agradecer incondicionalmente. Ah, mas papai traiu a mamãe. Paciência. Você quer reclamar? Pode reclamar. Mas vai se ferrar no relacionamento. Todo mundo tem o direito de reclamar. Inclusive, dentro da constelação, a gente tem uma máxima, que o contrário da vida não é a morte. Olha só, gente, marca essa aí, anota. Essa tem que anotar. O contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é a reclamação. Por quê? Porque a reclamação é a rejeição à vida. Quando você reclama, você está rejeitando a vida que foi te dada e idealizando uma outra. Como se você não quisesse essa vida. Então, o contrário da vida é a reclamação. O contrário da vida é quando a gente tem mágoa, quando a gente tem ressentimento. Quando a gente queria uma vida idealizada pela criança interior. Então, quando eu queria um relacionamento idealizado pela minha criança interior, do meu pai, da minha mãe, eu estou automaticamente rejeitando o relacionamento que eles tiveram. E tudo aquilo que eu rejeito, eu crio uma imagem na minha mente. E essa imagem, que é uma informação, se transforma em energia, que se transforma em matéria. Galera, isso é muito sério, isso é muito forte. Que matéria e energia se equivalem, a maioria de vocês já sabia, né? A energia, ora é matéria, ora é energia. Se você pegar um tanto de energia e apertar, vira matéria. Se você fizer uma quebra de uma molécula, de uma célula, de um núcleo atômico, uma quebra nuclear de um núcleo, de um átomo, ele, a energia, muita energia inclusive. Agora, o que a maioria não sabia é que informação também é uma manifestação de matéria e energia. É uma outra manifestação, é como se fosse um outro estado da matéria, é a informação, e nós somos uma usina geradora de informação. E é por isso que a nossa informação gerada pela nossa mente se projeta ao nosso destino, como a matéria que está à nossa volta. Segundo essa teoria, nem
matéria existiria se não tivesse consciências, se não tivesse observadores, se não tivesse consciências para gerar informação e virar energia e matéria. Olha que legal, olha que interessante. Isso dá uma noção de autorresponsabilidade, que tudo que você vive, você cria. Só que você cria sua realidade através de imagens mentais. Eu vou dar um exemplo que fica muito simples, eu sempre cito aqui, fica batata para entender. Tudo aquilo que você rejeita cria uma imagem na sua mente, você atrai. Então, eu tinha uma paciente que ela tinha pânico de assalto e ela foi assaltada mais de 10 vezes. Por que ela foi assaltada mais de 10 vezes? Porque ela só vibrava em assalto, na cabeça dela tinha imagem de assalto o tempo todo, ela assistia programa policial o tempo todo, ela sempre imaginava que estava vindo um assaltante na direção. Qualquer pessoa que passasse, ela já achava que ia assaltar. E ela tinha sido assaltada mais de 10 vezes. Por quê? Porque aquilo que ela rejeitava criava uma imagem na mente dela que virava matéria e vinha ao destino dela. Então, se você rejeita a imagem do seu pai se separando da sua mãe, você está com essa imagem na sua cabeça como um trauma. Um trauma é um acontecimento da sua vida que você quer arrancar. E toda vez que você quer arrancar do seu passado, ela gruda mais ainda. Ok? Olha só. Você almoça de boa, não fica lembrando 3, 4 dias, a não ser que coma piqui, né? Aí vai lembrar pra caramba. Mas, de um modo geral, você almoça e não fica lembrando disso o tempo todo. Aquilo passa. Não é um trauma. Isso não vai gerar imagem e consequências. Mas agora, o pai e a mãe se separaram, alguém te xingou, alguém mexeu na sua ferida, você não permite que aquilo passe. Aquilo fica aqui, na sua mentalidade criadora, no seu subconsciente, que gera mais do seu destino. Então, tudo aquilo que você condena no relacionamento dos seus pais, você vai atrair para o seu relacionamento. Então, se você condena os seus pais por terem se separado, você vai entrar no relacionamento e ter uma chance muito grande de se separar também. Infidelidade aos seus pais. Se você considera que o relacionamento dos seus pais foi uma bosta, uma merda, gente, isso vira uma verdade dentro da sua mente. E a sua referência de relacionamento é uma bosta ou uma merda. Você não vai conseguir ter um relacionamento saudável. Simples assim. Se você julga e critica seu pai por ter traído a sua mãe, vai ficar na sua mente uma certeza, gravado lá com muita fé. Homem trai. Porque o pai é a primeira referência de homem. Isso para o homem e para a mulher. Homem trai. Isso fica uma certeza. E aí, se é homem, vai trair, quase que um impulso, né? E uma outra certeza para a mulher, mesma coisa, só ela vai ser traída ou vai trair. A gente vai atrair mais do mesmo do que a gente rejeita. Então, primeira regra, dizer amém para o pai e para a mãe em tudo que eles viveram. Isso é uma regra, é uma lei de hierarquia quântica. O que acontece antes é causa para o que acontece depois e assim por diante. O que acontece depois deve ao que aconteceu antes. Então você só pode ter um relacionamento porque os seus pais tiveram um relacionamento que tiveram do jeito que tiveram. Ok? Entendido? Esse é o primeiro passo. Se você não der esse primeiro passo, nem adianta o segundo e o terceiro, que não vai dar certo. Enquanto sobrar dentro de você julgamento e crítica no relacionamento dos seus pais, o bicho vai pegar para o seu lado nos seus próprios relacionamentos, ok? Segundo passo, extremamente importante para você ter um relacionamento atual top. Aceitar, concordar, agradecer a sua própria história de relacionamentos. Aceitar, concordar, agradecer com a sua própria história de relacionamentos. Olha só, coloca aí nos comentários quem está no seu primeiro relacionamento. É bem provável que ninguém vai colocar eu aí. Porque a maioria de nós não está no primeiro relacionamento. E a nossa história de relacionamentos, gente, hierarquia. O que acontece antes é causa para o que acontece depois. Sempre assim, é uma trajetória. Então você teve seu primeiro relacionamento que configura, sustentando no seu destino o segundo. Gente, eu não estou falando de casamento, tá? Eu estou falando de relacionamento de casal.
desde a infância, desde a adolescência, a primeira vez que você olhou um homem com um jeito diferente, a primeira vez que você olhou uma mulher com um jeito diferente, com um jeito de uma atração que antes não tinha acontecido, ali já era uma vinculação de casal, entende? Ali já era. O primeiro namoradinho, o primeiro beijo, a primeira relação sexual, mesmo que não tenha casado com essa pessoa, ali tem sentimento, tem uma relação de casal e sustenta as relações seguintes na realidade. Olha só, o passado sustenta o que acontece no presente e como se fosse uma pilha de blocos, onde o passado está aqui sustentando o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro. Se eu quero arrancar esse bloco aqui de baixo, o meu presente fica instável. Então, se eu assumo e me firmo no que já aconteceu, eu tenho muito mais facilidade de subir para o meu futuro. É uma analogia que ajuda vocês a entender essa coisa quântica que é bem complicada mesmo. Então, o que acontece? Quantas pessoas me falam, Dr. Jim, eu separei do meu marido já tem 10 anos. Olha só, eu separei do meu marido já tem 10 anos. O que essa pessoa está dizendo? E aí ela fala, eu separei do meu marido já tem 10 anos e não consegui outro relacionamento. Ela está deixando claro que ela não separou. Ela está deixando claro que ainda tem vinculação. O que, Dr. Jim? Eu não odeio ele fez isso, ele fez aquilo. Ainda tem um relacionamento. Se você exige reparação do seu parceiro, da sua parceira anterior, é sinal que o relacionamento não acabou. Por quê? Relacionamento é uma relação de troca, né? É o dar e o receber, o equilíbrio na relação de troca. Lembra? Eu falo muito aqui. Só que você sente que a pessoa tomou demais de você e está cobrando reparação. Então a troca ainda está acontecendo. Você só vai se livrar do relacionamento anterior e entrar para um próximo relacionamento se você fizer o quê? Assumir a sua parcela de responsabilidade no término, em tudo que aconteceu e deixar aí. Ó, falar para o outro assim, e a gente vai fazer isso na autoconstelação conduzida de hoje, falar para o outro assim, ó, eu desisto de te cobrar reparação. Tá tudo bem, eu assumo minha responsabilidade na nossa separação. Segue seu caminho, eu sigo o meu. E não é só da boca para fora, é sentir no coração. Aí sim, você vai estar livre para ter um novo relacionamento. E é engraçado como que muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, eu me separei do meu marido, não é ex-marido, do meu marido, ou seja, lá por dentro é óbvio que a relação não terminou, é óbvio que não vai entrar em outra relação, entende? Então o segundo passo para uma relação saudável é você olhar para as relações anteriores, concordar, agradecer tudo do jeito que foi, e a gente vai fazer isso na autoconstelação de hoje. Terceiro passo, que eu vou passar mais rapidinho, que é para a gente fazer a autoconstelação e sobrar um tempo para discutir. Terceiro passo para um relacionamento saudável, para um relacionamento que dá certo, para um relacionamento que flui com leveza, é você concordar com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, do jeito que ela é. Vou repetir. Concordar com o ser humano que está ao seu lado do jeito que ele é. Não, doutor Jim, mas meu marido, ele é mal educado demais, eu fico brigando com ele para ele ser mais educado com as pessoas. Para de brigar. Para de brigar. Se ele é mal educado, é porque ele pegou isso do sistema familiar dele. Se você aponta o dedo e julga ele por isso, ele se sente ofendido e ofendendo toda a família dele. E aí o que acontece? Ele não consegue fazer diferente. Ele vai ser mal educado o resto da vida, só para afirmar o sistema familiar dele. Se você abre mão de ficar julgando, criticando e aceita ele como é, aí ele tem uma chance de mudar. Mas se você criticar, ele não consegue mudar. É impressionante como que isso é real. Gente, é real. Estou falando porque eu vivi na pele. Né? Julgamentos e críticas contra o parceiro não vai ajudá-lo a modificar. Você não consegue modificar os outros pela exigência. Às vezes você modifica pelo exemplo. Beleza? Então, não julgar o parceiro nem ao seu sistema familiar. Que aquilo que você julga nele, ele trouxe do sistema familiar dele. Então, é óbvio, né, gente, que existe uma fidelidade dentro disso tudo, né? Então, 3, vou repetir para ficar bem firme na cabeça.
receber com alegria e segurança e gratidão o relacionamento dos pais. Eu falei mais disso porque isso é o mais importante, por incrível que pareça. 90% das pessoas que me procuram para constelar questão de relacionamento de casal está vinculado negativamente ao relacionamento dos pais. Segundo, receber com alegria, com gratidão, com autorresponsabilidade todos os relacionamentos que já foram. Abrir mão de cobrar reparação. Assume a própria responsabilidade. Ah, doutor Jim, mas ele me traiu. Gente, a perspectiva aqui é de altíssima autorresponsabilidade. Se a pessoa te traiu, é porque você tinha dentro de você um impulso de ser traída. Simples assim. Você estava identificada com pessoas que foram traídas do seu sistema. Assume. Tá? Não quer assumir? Tudo bem. Mas vai continuar sofrendo. Não tem problema. Tá? Eu tô aqui para falar a verdade para te ajudar. E por incrível que pareça, terapeuta bom é aquele que fala a verdade. Aquele terapeuta que fica alisando, não resolve bosta nenhuma, a pessoa sai do mesmo jeito que entrou, continua reclamando da vida. Terapeuta que fica alisando acaba se juntando com a pessoa nas reclamações dela e não ajuda em nada. Beleza? Então eu tô aqui para falar a verdade. Você tem a sua responsabilidade em tudo que aconteceu no seu relacionamento anterior. Ah, mas ele me bateu durante 10 anos. Pô, você ficou 10 anos apanhando e ainda tá reclamando? Gente, eu tô, lógico, dramatizando aqui para ficar mais claro para vocês entenderem. Mas, eu acho que vocês entenderam. E a terceira parte, relacionamento anterior incluído, e a terceira é aceitar e concordar com o ser humano que está ao seu lado do jeito que ele é. Se alegre com a pessoa. Deixe de querer um parceiro bom, querer ter um bom parceiro. Passe a querer ser um bom parceiro. Amando e valorizando essa pessoa. Ah, doutor Jim, mas ele tem uma característica que é insuportável, eu não aguento. Então separa. Separa. Ninguém é obrigado a ficar junto. Se tá junto só sofrendo com uma característica da pessoa que é insuportável, é porque você quer sofrer. É porque você precisa sofrer. Geralmente porque você tá honrando seu pai e sua mãe no sofrimento deles. E aí você fica presa dentro de um relacionamento que só te faz sofrer. Simples assim. Então volta lá, agradece papai e mamãe e você consegue sair do relacionamento atual. Se a característica é insuportável, separa. Não tem jeito. Agora, você escolheu ficar do lado dessa pessoa, você realmente fique de coração, de corpo e alma. Beleza? Entendido isso, bora para a autoconstelação conduzida. Vamos lá. Então, a autoconstelação é de um período de uns 7, 8 minutos, onde você vai precisar fechar os seus olhos. Não permita que ninguém te incomode. Avisa aí, pessoal, eu vou passar 7, 8 minutos. Aqui não me incomode. Se tiver muita gente em casa, vai pro banheiro, tranca a porta, vai pro seu quarto, tranca a porta, para ninguém te incomodar. Põe um foninho de ouvido se for o caso, mas são os minutinhos que são seus. É um minutinho dos mais importantes da sua vida. É um minutinho onde você vai olhar para dentro de você. Então bora lá. O som tá bom. Vem comigo. Feche os seus olhos. Respire profundamente 3 vezes. Sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Conecte-se ao momento presente. Conecte-se à vida que você tem através da respiração. Sinta o seu corpo se relaxar. Sinta relaxar as suas pernas, o quadril, o abdômen, o tórax, os braços, o pescoço. A sua fisionomia cede. Você se relaxa. E agora, de olhos fechados, você se permite olhar em sua tela mental. Aquele momento, a primeira vez que olhou uma pessoa como um homem olha uma mulher, ou como uma mulher olha um homem, com um desejo de ter algo diferente do que conhecia até então. Talvez ainda na infância ou na adolescência. Foi a primeira vez que se sentiu atraído ou atraída por um homem ou por uma mulher. Perceba
Sinta como foi essa situação. Olhe para isso. Lembre-se do que aconteceu. Se foi algo difícil, se foi bom ou se foi frustrante. Agora você olha para isso com a leveza do adulto, que recebe o passado exatamente do jeito que foi. E você vê passando em sua mente as imagens desse primeiro momento e os momentos seguintes, aonde se vinculou de forma talvez um pouco mais séria com outras pessoas. O primeiro namoradinho, o primeiro beijo na boca. Veja como foi. Veja como o seu coração reagiu. Talvez tenha sido agradável, talvez não. E se não foi agradável, agora, com o olhar e a postura sistêmica, você conclui que foi bom do jeito que foi. Você se recorda de todos os namorados que vieram em seguida, numa sequência cronológica. Olhe na face de cada um deles ou delas. A primeira vez que teve uma relação sexual. Como foi a sua primeira relação sexual? Tudo o que se sucede depois depende dessa primeira experiência. Talvez tenha sido traumático. Talvez tenha sido uma situação de abuso. E agora, movido pelo desejo de não sofrer mais, você olha e diz com o seu coração: está tudo bem. Foi assim. Isso faz parte de mim. Eu desisto de lutar contra. Sinta o efeito de receber o seu passado do jeito que foi, sem expectativas. Perceba agora os relacionamentos mais sérios e duradouros que teve, mas que também se terminaram. Cada um vai passando na sua frente as situações de conflito que geraram a separação. Talvez traições, talvez brigas. E você agora, com uma postura adulta, olha e assume a sua responsabilidade. E percebendo aí à sua frente todas essas pessoas que fizeram parte da sua vida amorosa, enfileirado um ao lado do outro. Em especial, os que foram mais marcantes. Você olha nos olhos dessa ou dessas pessoas e você diz em voz alta, sentindo em seu coração: foi difícil para mim. Eu sofri muito. E sofria até hoje. Mas agora basta.
Desisto de exigir reparação. Assumo a minha responsabilidade. Tudo que eu te dei com amor. Tudo que você me deu, eu recebo com gratidão. Sigo o meu caminho e deixo com você o que eu te dei. Está tudo bem. Eu te dei o meu melhor. E agora você percebe essa pessoa seguindo o caminho dela. E você segue o seu caminho. E você encontra com o seu relacionamento atual. Ou se você não está em um relacionamento, é com a pessoa que você quer ter. Talvez você nem a conheça. Mas imagine aí na sua frente a silhueta de alguém. Mas se você está em um relacionamento, você olha para essa pessoa com a qual você está atualmente. Namorado, namorada, marido, esposa. E você diz: eu sinto muito se eu te julguei. Abro mão das minhas expectativas infantis. E recebo você em mim, do jeito que você é. Tudo que eu te dou com amor. Tudo que você me dá, eu recebo com gratidão. Muito obrigado por estar ao meu lado. Você e sua família são bem-vindos. Vamos construir algo juntos. Com tudo que recebemos dos nossos pais. E agora você olha nos olhos da pessoa. Como ela te olha? Como você se sente diante do olhar dela? E agora, vocês se aproximam e se abraçam. Um abraço apertado, quente, amoroso. E vocês se beijam. E vocês se colocam agora, um ao lado do outro. O homem à direita e a mulher à esquerda.
vocês sentem a presença dos seus pais atrás de vocês, a te impulsionarem para a vida. E você vê agora um horizonte. Um horizonte de realizações, de sonhos realizados juntos, viagens, filhos, bens, a obra da vida de vocês, como herança para toda a humanidade. E trazendo consigo essa sensação agradável, você vem voltando aos poucos para o aqui, para o agora, movimentando as mãos, movimentando os pés, e cada um ao seu tempo poderá abrir os olhos. O objetivo é que você se alivie. Dói na hora? Dói. Mas depois você tem alívio. Esse é o objetivo.